Olá para todos, sejam bem-vindos à nossa aula de projeto digital. Estamos na aula 13, que diz respeito à discussão da simulação do projeto do tipo RTL discutido anteriormente. Então, o projeto RTL é o projeto em nível de transferência entre registradores. Nós discutimos esse projeto passo a passo na aula anterior. Como eu tenho feito normalmente, antes de passar para a simulação, é importante que a gente faça uma revisão dessa sistemática de projeto, desses passos, mas o objetivo principal dessa aula é traduzir aqueles blocos operacional e de controle, que são intimamente ligados ao projeto RTL, em um esquemático no software Quartus 2. Somente revisando os nossos passos do projeto RTL, a nossa sistemática, obtenho uma máquina de estados de alto nível, reforçando novamente a questão desse termo, alto nível. Então, nós temos mais do que simplesmente transições e variáveis booleanas. Isso ficou claro durante o projeto, com a utilização de variáveis de 8 bits, registradores, comparadores, etc. Na sequência, nós criamos o bloco operacional a partir da obtenção da máquina de estados de alto nível. Conectamos o bloco operacional ao bloco de controle e, finalmente, projetamos a máquina de estados finito do bloco de controle. Lembrando a diferença, então aqui, nessa máquina de estados, nós estamos falando simplesmente de dados e transições do tipo booleano. Como exemplo, discutimos o projeto da máquina de fornecer refrigerantes, então, variáveis booleanas, variáveis não booleanas, não de um único bit. Capturamos o comportamento da máquina de estados de alto nível, definimos os elementos do bloco operacional, recapitulando, um registrador, um somador de 8 bits, um comparador com a função menor, comparando se uma variável era menor do que a outra. Definimos o bloco de controle com as variáveis de entrada C, saída D, inseriu moeda, liberou ou não o refrigerante, e esses dois blocos se conectam a partir das variáveis carga do registrador, clear do registrador, nesse caminho, o bloco de controle para o bloco operacional, e o bloco operacional responde ao bloco de controle com a variável que a gente chamou de TOT-LTS, que significava valor acumulado menor do que o valor definido na variável S do valor do refrigerante, ou valor acumulado maior ou igual à variável S, que implicava em liberação. Considerando a parte combinacional associada ao bloco de controle, reforço que a gente voltou para nossas aulas de projeto e simulação de sistemas sequenciais. Então, se a gente for relembrar aquela máquina de estados, eu tenho um registrador, 2 bits são suficientes para representar os estados desse nosso problema, e aí eu precisaria fazer o projeto da lógica combinacional. Para fazer o projeto da lógica combinacional, relembrando também, isso é uma revisão, nós montamos a tabela de estados e de entradas e saídas. Isso apareceu na aula anterior de forma resumida. Agora, a apresentação aqui nesse slide da tabela completa, entradas, saídas e estados. Peço que vocês analisem essa tabela para ver se vocês entenderam efetivamente o projeto combinacional associado a essa máquina de estados. Então, aqui nossa máquina de estados associado ao bloco de controle. E uma vez que as
variáveis booleanas desse bloco de controle tenham sido equacionadas, a gente pode voltar. Outro ponto de verificação lá. Vejam se vocês conseguem chegar no circuito combinacional. Isso faz parte do nosso projeto sequencial lá atrás. Vem o projeto, então, do circuito combinacional associado ao bloco de controle. Isso, em termos teóricos, fecharia o projeto RTL. Então, no bloco de controle, registrador, mais lógica combinacional, caracteristicamente. No bloco operacional, proveniente da máquina de estados finita de alto nível, variáveis não booleanas, associadas a variáveis booleanas, então uma mistura dessas variáveis, e efetivamente o que caracteriza o bloco operacional, com as operações de carga, associado ao registrador, que recebeu o nome de TEOT, operação de soma, operação de comparação menor. A nossa tarefa agora é traduzir esses blocos para circuitos integrados comerciais, de tal maneira que a gente possa simular, analisar e, posteriormente, implementar esse projeto. Lembrando que essa combinação do bloco de controle com o bloco operacional é o que a gente chama de processador. A gente, nessa abordagem, acabou de criar um processador dedicado para controle dessa máquina de refrigerantes. Então, tendo bem em mente esses elementos do projeto RTL, parte de controle, lógica combinacional e registrador, parte operacional, registrador, somador e comparador, vamos traduzir cada um desses blocos e essas lógicas no ambiente Quartus 2, pensando na construção do esquemático. Então, se a gente observar aqui a construção do esquemático no software Quartus 2, olhando lá para aquele nosso diagrama de blocos, eu tenho, da parte de controle, a lógica combinacional e o registrador, que é o registrador de 2 bits. Então, toda essa parte à esquerda, central aqui, diz respeito à implementação do bloco de controle, do bloco operacional. Se a gente for pensar agora no bloco da direita, que é o bloco operacional, nós temos, primeiro, algo que não havia aparecido ainda nas nossas outras simulações, né? São as variáveis com mais de 1 bit. Então, eu declarei 8 bits associados à variável A, que efetivamente é o valor da moeda que o cliente inseriu na máquina. Nomeei esses bits de A0 até A7. Declarei mais 8 bits associados à variável S, que corresponde lá no nosso projeto ao valor do refrigerante. Nomeei essas variáveis individualmente de S0 até S7. Então, em termos de variáveis de entrada, variável A com 8 bits, moeda inserida, valor da moeda inserido pelo cliente. Variável S de 8 bits também, valor do refrigerante. Aqui à direita, lembrem-se que lá no bloco operacional nós temos um registrador. As variáveis manipuladas são variáveis de 8 bits. Então, eu estou utilizando aqui um registrador de 8 bits, que é o 74845. Então, 74845 é um latch do tipo D de 8 bits. Então, eu tenho 8 entradas D, nomeadas aqui de D1 a D8, e 8 saídas, nomeadas de Q1
até Q8. Como discutido no multiplex, na simulação do projeto combinacional sequencial, há entradas de enable associadas ao 7485. Nesse caso em particular, esse LET 7485 é um LET que possui o terceiro estado chamado de tri-state, o estado de alta impedância. Para que ele não entre no estado de alta impedância, essas três entradas que habilitariam esse estado devem ser colocadas em estado lógico alto. Entrada de clear, e aqui também vale a pena um comentário. No nosso projeto, para que eu efetuasse a operação de clear nesse registrador, era enviado o estado lógico alto. Em particular, esse circuito integrado 74845 tem o clear ativo em estado lógico baixo. Essa é a justificativa de eu ter inserido essa porta lógica inversora. O projeto foi feito para ativar o clear em estado lógico alto e, pela característica desse circuito integrado, eu tive que efetuar uma inversão. Entrada de preset, não quero ativar o preset do registrador, a gente não usou isso no projeto, só utilizo o clear. E a entrada de enable associado à carga do registrador, aquele sinal que vem do bloco de controle dizendo para o registrador carrega o valor. Então essa é a discussão do bloco. Vamos voltar. A gente acabou de fazer a discussão desse bloco registrador TEOT, só que agora já traduzido para um circuito integrado e dentro do esquemático do Quartus 2. Okay? Então, esse registrador recebe o sinal de carga, o sinal de clear e recebe nas suas entradas o valor acumulado. Então, as entradas desse registrador são os valores acumulados da soma. Então, eu recebo o clear, recebo o sinal de carga e nas entradas os valores acumulados que vão passar para a saída. Para que eu acumule os valores, eu preciso somar o valor atual com o novo valor da entrada A, correspondente à nova moeda que o cliente inseriu na máquina. Isso deve ser feito, então, por um circuito integrado somador. A nossa soma deve efetuar a soma de duas variáveis de 8 bits. Eu estou usando na simulação, nesse projeto, um somador completo de 4 bits, que é o circuito integrado 74283. Como ele é de 4 bits, eu preciso utilizar 2 desses circuitos integrados. E a conexão se dá através da saída Cout do primeiro somador. Cout seria a tradução, aí, o acrônimo de carry out, vai 1, como a gente está acostumado na soma. Então, se eu somar dois números cuja soma é maior do que 4 bits, eu mando um bit para a etapa posterior de soma, também com 74283, que recebe esse bit de estouro de soma na entrada CIN. Consequentemente, então, eu tenho uma saída agora de 8 bits, relativa à soma de dois valores. Essa soma de dois valores está sendo feita entre o valor acumulado, então saída Q1, Q2 até saída Q8 do LET é o valor acumulado que está armazenado no registrador, mais os novos valores de A, A0, A1, A2 até A7, que correspondem ao valor da nova moeda que o cliente inseriu na máquina. Então, sempre assim, soma o valor acumulado até o instante com o novo valor definido pela moeda que o cliente inseriu na máquina. O último passo do bloco operacional é fazer a comparação. Então, eu quero comparar os valores acumulados, está aqui, no registrador, com o valor também de 8 bits, armazenado em 8 bits na variável S, que define o preço do refrigerante.
quero saber se o valor acumulado é menor ou não que o preço definido pelo refrigerante. Então, a tradução desse bloco comparador, aqui no meu circuito esquemático, foi feita utilizando um comparador de 4 bits também, que é o circuito integrado 7485. Esse comparador de 4 bits ele tem 3 saídas. Nós estamos preocupados se o valor acumulado é menor do que o valor definido para o refrigerante. Porém, esse circuito integrado pode me fornecer um resultado booleano dizendo que uma entrada é menor do que a outra, é essa primeira saída aqui, a LB0. Então, o L é de less, menor. Pode fornecer uma segunda saída comparando e dizendo se esses valores comparados são iguais. Segunda saída do meu comparador, a EBO, o E é de equal. E pode me fornecer uma terceira saída, a GBO, o G é de greater than, maior que, dizendo se a comparação de um valor com o outro resulta em maior. Como nós temos um comparador de 4 bits e a comparação deve ser feita com 8 bits, assim como aconteceu para o somador, eu preciso utilizar 2 circuitos integrados comparadores. Eu peço que vocês acessem a folha de dados, o datasheet desse circuito integrado 7485, para que vocês compreendam, a partir da tabela verdade do comparador, como essa ligação foi feita. Então, eu conectei para as primeiras saídas do primeiro comparador, as saídas menor, igual e maior, as entradas, exatamente dessa forma, do segundo comparador. Então, fica como tarefa vocês verificarem a partir da folha de dados do fabricante que essa conexão é possível e a partir do momento que essa conexão é feita, eu tenho um comparador não mais de 4 bits, mas um comparador de 8 bits. Quem são os bits comparados? O bit menos significativo do valor acumulado com o bit menos significativo do valor de refrigerante. Então, valor acumulado 0, S0, valor acumulado 1, S1, valor acumulado 2, S2 e assim por diante, bit a bit. Lembrando que os valores acumulados, ACC0, ACC1, estão saindo aqui do somador e os valores dos bits que definiriam o custo do refrigerante estão aqui atrás, são as minhas entradas bit a bit S. Percebam então que a gente está diante, comparativamente, de um projeto efetivamente bem mais complexo do que a gente tinha projetado anteriormente. É uma mistura de uma máquina de estados, que não é uma máquina de estados qualquer, é uma máquina de estados de alto nível. Isso define o bloco operacional. Uma parte importante, que é o que a gente fez agora, foi a tradução desses blocos operacionais para circuitos integrados comerciais. Essa é uma tarefa de projeto que vocês precisam se acostumar. E a parte de controle, com uma máquina de estados não de alto nível, só com transições e variáveis booleanas, tendo o projeto combinacional realizado. A partir do momento que o diagrama esquemático então foi inserido no software Quartus 2, vocês podem, considerando todas as nossas discussões anteriores, proceder à simulação desse nosso projeto RTL da máquina de refrigerantes. Um único comentário final associado à simulação seria a questão nova aqui nesse projeto, que é o grande número de variáveis de entrada se a gente for considerar bit a bit de cada uma dessas variáveis. Então, estou me referindo aqui, por exemplo, a variável A e a variável S, com 8 bits cada uma. Só para essas duas variáveis nós temos 16 entradas no projeto. Quando vocês estiverem simulando esse circuito no computador de vocês, na hora que essas variáveis forem inseridas na janela de forma de onda,
vocês podem selecionar todas elas. Então, por exemplo, para a variável A, selecionem de A0 até A7 com o botão esquerdo do mouse, elas vão ficar selecionadas. Com o botão direito do mouse, vocês vão encontrar uma opção Grouping. E aí ele vai compactar esses 8 bits numa única variável. E vocês vão perceber que, se você quiser, você tem acesso bit a bit. Você consegue ver lá o estado de bit a bit. Mas a sua janela de forma de onda fica mais limpa. Ela não fica com tantas variáveis. Isso pode confundir um pouco na hora de vocês fazerem a análise da simulação. É o único comentário adicional que eu faria comparativamente dessa simulação com as anteriores, né? O número de variáveis que a gente está tratando. Isso encerra, então, a nossa aula de simulação do projeto RTL. Na nossa próxima e última aula do curso, nós discutiremos como um projeto, com todas as abordagens que nós fizemos, projeto lógico combinacional, sequencial, combinacional mais sequencial e o RTL, podem de alguma maneira serem otimizados. Obrigado e até a próxima aula.